Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira aqui, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal, com base no livro das virtudes. Enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o Instagram vai notificando, eu vou beber um gole de água e reler o meu resuminho de hoje. A Amandinha entrou, a Laísa, a Tâmara também entrou. Seja bem-vinda, viu? Espero que vocês gostem da live de hoje. Só esperar o Instagram avisar o pessoal, dar uns minutinhos. Hoje a gente vai continuar falando sobre o livro do Padre Fausto, A Conquista das Virtudes. A gente já está caminhando, já estamos no sexto capítulo. Então essa já é a sexta semana de lives. O intuito é acabar o livro até o final do ano. Ele é fino, então acho que logo logo a gente está acabando o livro. A Heloísa entrou, o Thiago entrou. Gente, boa noite, viu? Sejam bem-vindos. Eu só tô esperando dar mais um minutinho aqui para começar a live. Bom, se bem que eu acho que já posso começar, né? Bom, vamos lá então. Continuando o tema da semana passada, o assunto que foi tratado era das virtudes que nos faltavam. Olha, se vocês ouviram os cachorros latindo de fundo, é o meus dog, não se preocupe. Semana passada eu estava falando um pouco das virtudes que nos faltavam, que nos falta, porque se nós prestarmos atenção nelas, elas são como se fosse um mapa, um trajeto de um caminho que nós precisamos prosseguir. Porque de fato, se nós estamos na busca pela conquista das virtudes, nada melhor saber aquilo que me falta na construção do meu castelo, para que eu possa adquirir esse material e possa, por sua vez, construir ele. Porque as virtudes, como o autor vem falando desde o começo do livro, são materiais que nos auxiliam, que nos ajudam na construção do edifício da nossa vida, do edifício da pessoa humana. E as virtudes são materiais importantíssimos. Semana passada eu falei muito dessa questão que nos faltava para que nós nos concentrássemos naquilo. Hoje, o assunto do capítulo é virtudes e limitações. Porque muitas vezes nós sabemos o que precisamos, nós sabemos o que tem que ser feito. Você fala assim, Miguel, eu sei a virtude que me falta, eu preciso lutar para ter ela, mas parece que não vai, parece que a coisa não anda, eu não consigo sair do lugar. E isso o autor vem explicar que ele é uma limitação e faz parte da natureza humana. O Vitinho entrou, o Caio entrou, sejam bem-vindos. O som tá bom, gente? Se o som estiver ruim, vocês me falam, por favor. Sejam bem-vindos. Então, a limitação, ela faz parte da natureza humana. Nem todo mundo vai ser bom em todas as áreas, em todas as coisas. E tá tudo bem. Só nós não podemos nos conformar com essa limitação. Deixar que ela reine sobre nós, fazendo com que seja um fator determinante. Fazendo com que o Miguel não possa evoluir, o Miguel não possa crescer, o Miguel não possa melhorar enquanto pessoa e no quesito de virtudes. Só que ele já começa explicando que limitações são diferentes de defeitos. Que limitações são coisa que nos barra, que está na nossa natureza. E defeitos são escolhas nossas. Eu até anotei aqui, porque são de nossa responsabilidade. Porque é muito fácil a gente associar um defeito a uma limitação e falar, nossa, eu sou limitado, tenham paciência comigo, tá tudo bem. E na verdade não, pode ser que você tenha defeitos de fato. Por escolha sua, por maus hábitos, por vícios, por consequências de escolhas que você fez lá atrás. Então isso é errado, no sentido de que você é responsável por isso. Você não pode transferir essa responsabilidade para outro lugar. Agora, a limitação não, você possui, tá na tua natureza. Nem todo mundo nasceu para ser um Usain Bolt ou para jogar futebol igual o Messi. Nem todo mundo nasceu para ser um arquiteto igual o Oscar Niemeyer. E nem todo mundo nasceu para pintar igual o Picasso. Cada um tinha as suas limitações, mas também tinha os seus dons, seus talentos.
Então todos nós temos virtudes e temos limitações para conquistar outras. Só que o Padre Fausto, ele nos dá alguns passos, alguns direcionamentos para lidarmos com essas limitações. Porque eu volto a falar, nós colocarmos isso como a justificativa de nós não conseguirmos dar passos na nossa vida é errado. Nós podemos. E mesmo que a gente não supere elas como nós desejamos, o simples fato de nos esforçarmos, de lutar contra elas, já é um progresso, já é uma busca pela conquista das virtudes. Estou me fazendo claro, vocês estão conseguindo me acompanhar? E aí, seguindo aqui o passo a passo, que ele fala para lidar com as limitações, o primeiro e um dos mais importantes é a aceitação. Por quê? A pessoa que não se aceita, que não reconhece quem ela é de fato, ela não consegue visualizar a maneira como ela se porta, a maneira como ela se comporta nas situações, a maneira como ela é no dia a dia. Por quê? Se ela acha que está tudo bem e ela não consegue se aceitar estando com algumas coisas erradas, quer dizer que ela não sabe quem ela é de fato. É como se colocasse um espelho na frente dela e ela não se reconhece. Porque para ela tá tudo bem. E na verdade todos nós temos coisas para melhorar, coisas para mudarmos. Ninguém é perfeito 100%, a não ser Jesus. Então o primeiro passo para a gente lidar com a limitação, para a gente conseguir nessa trajetória, é aceitar. Aceitar quem você é. Olha, eu tenho esse defeito, eu tenho essa limitação, e eu preciso corrigir isso com uma virtude. Mas agora eu sei que eu tenho isso, eu aceito. E agora eu vou lutar, eu vou me esforçar para remendar, para corrigir isso. E ele coloca um remédio muito simples, que é o exercício da virtude da humildade. Porque uma pessoa, ela pode não ser humilde, mas se ela se coloca nesse exercício de humildade, cara, ela vai muito mais facilmente se aceitar do que pessoas que não são humildes. Porque pessoas que não são humildes provavelmente jamais irão se aceitar como elas são. Porque se eu sou o melhor, se eu faço tudo perfeito, eu não preciso ser mudado, eu não preciso corrigir meus defeitos, está tudo certo, tudo ok. Enquanto que o humilde, facilmente ele aceita, não, tá tudo bem, eu tenho esse defeito, eu preciso trabalhar ele, vamos junto. E isso é importante, porque se não darmos um passo além disso, a gente já barra na primeira etapa. De reconhecer aquilo que nos falta. E se eu não reconheço, como que eu vou saber o que eu preciso? O primeiro passo para lidar com as limitações é a aceitação, com remédio, trabalhando a virtude da humildade. O William entrou, seja bem-vindo. O Rafa também entrou. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, viu? Que bom que vocês estão aqui. E aí, seguindo, ele dá um outro direcionamento. Superar o que for possível. Por quê? Aqui a gente tem que analisar com muito cuidado. Porque tem pessoas que se cobram muito. Tem pessoas que se exigem, que querem ser 100% em tudo. E a gente jamais vai ser 100% em tudo. Esse é um fato. Se a gente não aceitar isso, lascou. E por essa cobrança muito grande de si mesma, ela acaba se frustrando, ela acaba se chateando quando algo dá errado. E isso não é saudável. Isso faz mal. Do outro lado, tem pessoas que não se cobram. Falam, isso aqui já não consigo superar, a limitação é muito grande. Tá bom. E o que o Francisco Fausto, o autor, vem falar hoje? Que a gente tem que buscar superar o que é possível ser superado. É tão simples, mas tão profundo, que se todo mundo soubesse disso, a nossa vida estaria pelo menos uns 20% melhor. Porque não cabe a mim mudar tudo. Talvez eu não consiga, mas eu consigo mudar a mim mesmo nas pequenas coisas, naquilo que é possível ser superado. Não cabe a mim mudar o mundo, cabe a mim mudar o Miguel, cabe a mim mudar a mim mesmo. E se eu tenho X limitações, talvez eu não consiga resolver todas 100%. Mas eu consiga superar 50%, o que já é metade já. O que já é metade do caminho. E provavelmente eu superando 50%, eu vou ter força para superar os outros 50% que falta.
Então é superar o que tem que ser superado, o que é possível. Ele dá alguns exemplos de superação no livro, mas ele fala muito da questão do esforço, do esforço nosso, de buscar pelo menos. Porque se nós estivermos acomodados, sentados, parados, somente deixando a vida nos levar, literalmente, cara, aí, desculpa, não é uma live minha, não é indo para uma terapia, não é comprando um curso de autoajuda vendido na internet, não é fazendo qualquer coisa que você não vai mudar. Porque você não vai. Porque essa decisão, essa atitude tem que vir do seu interior para aquilo. E tem que ser um esforço, pelo menos. Se não houver esforço, tá sendo fácil. E se tá sendo fácil é porque não é o que você precisa lutar. Basicamente é essa a lógica, simplificando todo o trajeto. Ô Rafa, você que é fera, irmão. Saudades. Precisa marcar aquela nosso encontro. Aí continuando, ele fala também de uma outra realidade. E é legal que esses conselhos eles são simples. Não é nada complexo que exige intelectual, que exige o pensamento racional, lógico. Não, ele fala o seguinte, que é preciso para nós superarmos as limitações, ter fé nas pequenas possibilidades. Ou seja, às vezes tudo está nublado, nós não visualizamos nada, mas lá no fundo a gente vê um ponto de luz. E aí você vê tudo nublado e fala assim, mas é só um ponto de luz, não vai vir o sol. Deixa pra lá. Quando na verdade o sol tá ali, mas se você acreditar, se você esperar e caminhar em direção a ele, talvez esse ponto de luz aumente, talvez venha coisas dali. Então, muitas vezes nós desanimamos, nós paramos de lutar, nós desistimos das nossas lutas contra as limitações, é porque nós não enxergamos as pequenas possibilidades da nossa vida e deixamos de insistir nelas. Ele dá até um exemplo que eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Mendel, Gregor Mendel, que era um monge da Igreja Católica, considerado hoje o pai da genética moderna. E eu não sabia disso, eu sabia que ele fazia experimento com ervilhas no mosteiro, e que ali ele descobriu as leis que regem a genética hoje. Mas o autor fala que ele tentou se aprovar o seu trabalho em diversas universidades, e nenhuma reconhecia o que ele falava, não deu importância. E no mosteiro o pessoal também não dava crédito. O que ele fez? Ele descobriu um pequeno espaço no jardim que era inutilizado, e naquele pequeno espaço, naquela pequena possibilidade de continuar seus experimentos, ele foi lá dia após dia, foi fazendo o teste com o cruzamento genético das ervilhas, foi vendo a probabilidade, a questão parental, não lembro mais dessa matéria, e ali pronto, gente, nasceu o pai da genética, Gregor Mendel. E numa pequena possibilidade. Então, quando nós vemos possibilidades na nossa vida, a gente precisa agarrar, porque talvez ali está a oportunidade de trabalhar as nossas limitações. É muito profundo isso. E faz refletir. Eu falo porque eu leio esse livro antes de vir para a live. E eu venho para a live com a cabeça borbulhando, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo? Então, recapitulando, os 2 conselhos para lidarmos com as nossas limitações. A aceitação de nós mesmos, superar o que for possível de ser superado e ter fé nas pequenas possibilidades. Se todo mundo tivesse fé nas pequenas possibilidades, o mundo seria melhor. Porque o mundo não é feito das grandes coisas, mas são as pequenas coisas que movem o mundo. São os pequenos gestos que transformam o nosso dia. Eu sempre falo isso. Um sorriso, um acordar cedo, um arrumar uma cama, um estudar de uma maneira diferente, um olhar atento. E agora meus cachorros resolveram latir. Então nós temos que ter isso para trabalhar as nossas limitações, lidar com elas, mesmo que elas sejam intransponíveis, sejam impossíveis de superá-las. Se nós enxergarmos as pequenas possibilidades, aí nós estaremos dando passos. Por fim, ele fala do quarta direção, de descobrir o sentido vocacional das nossas limitações.
Aí fala vocacional, sentido, eu já fico todo, né? Que eu já lembro de Viktor Frankl, logoterapia. Mas de fato, não tem nem nexo com isso, mas é porque estão ligadas as coisas. Porque existe sentido. Nada é por acaso, nada acontece assim. E se acontece, nós podemos atribuir aquilo um sentido pessoal nosso. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu tenho uma limitação, que eu não consigo superar ela, ela me impede de conquistar a virtude e tudo mais, e eu não consigo superar esse defeito, é... qual o sentido disso? Qual o sentido que eu posso atribuir a isso? Será que é o sentido de que eu posso ser mais humilde e entender que eu não sou 100% perfeito todo momento? De que eu sou falho? De que eu preciso buscar ajuda? De que eu preciso me esforçar mais? Ser constante? Me regrar? É possível adquirir um sentido. O sentido é de ser exemplo, de mostrar para os outros que eu também luto por isso. É profundo e não é uma coisa que a gente vai sair de hoje com a resposta pronta. Talvez daqui 30, 20 anos a gente consiga responder isso. Mas se a gente começar a pensar sobre isso hoje, nós estaremos já nos colocando nesse caminho de aceitação, de descoberta. Semana passada eu falei muito da questão do autoconhecimento também. E já para enganchar o fim da nossa live, é sobre isso, sabe, pessoal? Nós acreditamos muitas vezes que vai cair um meteoro do céu com a solução pronta e na verdade são as pequenas coisas. E ele fala um negócio muito bonito no final, de que não importa qual seja o pequeno jardim da sua vida, onde você vai chegar às pequenas possibilidades. Porque nesse jardim você pode erguer um castelo, você pode fazer uma bela plantação de várias flores, você pode construir uma torre, porque a obra, a sua vida, é você quem decide. É você quem fala, eu vou construir isso pra mim, porque eu quero ser desse jeito. Basta que nós tenhamos os materiais certos, tenhamos um bom projeto, saibamos quais virtudes conquistar e hoje saibamos também aprender a lidar com as nossas limitações. Porque algumas serão possíveis de serem superadas e outras não. Mas até nessas que nós não conseguiremos, a gente pode aprender com elas, a gente pode atribuir um sentido, trabalhar a humildade e ainda assim sermos pessoas melhores. Não ficar num estado de inércia, parado, estagnado. Porque enquanto nós estivermos caminhando, as coisas vão acontecer. A partir do momento que a gente decide parar no tempo, deixar tudo estagnado, aí as coisas cessam. É no movimento que a vida acontece. E é isso. Eu queria agradecer a companhia de vocês, mais uma sexta-feira à noite. Graças a Deus, estamos aí firme no projeto das lives semanais. Queria agradecer ao William, o Rafael, o Caio que comentou, sensacional. Obrigado, irmão, seu apoio é muito importante. A dona Laisa que entrou na live, deve estar ouvindo também. A minha irmã que estava online. Pessoal, obrigado pela companhia. Semana que vem vamos continuar falando mais sobre o livro. Semana que vem a gente vai falar muito das máscaras das virtudes. É um tema polêmico. Mas obrigado, viu? Que todos tenham uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Que Deus abençoe todos nós. E obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e compartilhem a live, se puderem também.